Chegamos à leitura do capítulo 15 e 16. Bem-vindo à sua leitura de Lucas. Eu espero que você tenha feito a tua leitura, mas se você não fez, pausa esse vídeo. E daqui a pouco volta aqui pra gente crescer junto espiritualmente. Pai, Senhor, povo de Deus, Angélica Carneiro aqui. Esse é o canal onde você aprende sobre Bíblia, devocional e, é claro, sobre Jesus. Nesse vídeo a gente vai aprender sobre o capítulo 15 e 16 do livro de Lucas. Se você não assistiu os outros vídeos, não tem problema. A gente criou uma playlist aqui no nosso canal onde você pode acompanhar um por um e maratonar todos esses capítulos desde o princípio. A gente começou lá no capítulo 1 e agora a gente chegou no capítulo 15. O capítulo 15 já começa com 3 parábolas logo de cara. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. O contexto histórico dessas 3 parábolas é que os publicanos e os pecadores estavam sentados para ouvir Jesus falar. Então as pessoas falavam assim, olha, ele se senta junto com os pecadores. E foi aí que Jesus colocou essas 3 parábolas para jogo. Essas parábolas, elas destacam que Deus está à procura das pessoas que estão espiritualmente perdidas. A parábola da ovelha perdida conta a história de um pastor que perdeu uma ovelha. Ele tem 100 ovelhas, ele perde uma, então ele deixa as 99 seguras no aprisco e vai à procura dessa uma que se perdeu. Quando ele encontra, ele vai aos seus amigos e diz, vamos se alegrar, porque eu achei a ovelha que estava perdida. Essa parábola ela diz muito a respeito do caráter pastoral de Jesus e a missão de Deus que ele veio fazer acontecer, que é salvar o que estava perdido. A gente também vê uma parábola semelhante a essa em Ezequiel 34, 11 e 12, que conta também a história de um pastor. E depois Jesus conta a parábola da moeda perdida, que é uma mulher que tem uma moeda que perde essa moeda. Então, rapidamente, ela acende uma lâmpada, começa a varrer e limpar toda a casa para achar essa moeda perdida. E assim como o pastor, ela também, quando encontra, diz às suas amigas, vamos celebrar, porque eu achei a minha moeda que estava perdida. Depois vem a parábola do filho pródigo. Ela é uma das mais longas das 3, que conta a história de um filho que pediu toda a sua herança para o seu pai e foi viver a sua vida, foi curtir muito. Esse filho é o filho mais novo e ele perde toda a sua herança que ele pediu ao seu pai em prazeres mundanos. Quando a situação se torna insustentável e desesperadora, ele volta para o seu pai e diz assim, pai, deixa eu ser um servo seu porque a minha vida perdeu um pouco o rumo. Tanto quando ele volta, ele tem uma ação inesperada do pai, porque o pai o recebe como filho, faz uma festa, um banquete, coloca o anel no seu dedo, veste com roupas novas. A atitude do pai correndo para o filho mostra a graça sem precedentes. É que não importa o que você fez, não importa o que você perdeu, não importa o que você disse, ele sempre vai estar de braços abertos te esperando. Essa é a prontidão de Deus, é perdoar aqueles que estão perdidos. Por outro lado, o filho mais velho fica ressentido quando vê que o pai aceita o filho que perdeu toda a sua herança ser recebido com uma festa. Então a resposta do pai para o filho mais velho é ainda mais impressionante do que a ação que ele fez para o filho mais novo. Ele disse, você está sempre comigo, então tudo que é meu é teu. Isso ilustra que é uma bênção estar na casa do pai, mas a alegria do retorno de um perdido é extraordinário. No capítulo 16, Jesus começa com outras parábolas que falam sobre o uso de recursos materiais e as implicações eternas. Ele começa com um administrador infiel que foi demitido. Começa a agir astutamente para poder garantir a sua sobrevivência após ser despedido. Apesar de ser um ato errado, seu senhor elogia a sua astúcia. E então Jesus salienta que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. A lição não está na desonestidade desse administrador infiel, mas sim na prudência de usar recursos materiais para garantir o futuro. Jesus está incentivando os seus discípulos a usar as suas posses temporárias de modo a segurar o impacto eterno, ou seja, investindo no reino de Deus. Essa passagem ecoa Mateus 6,19, onde Jesus exorta os seus discípulos a investir as riquezas espirituais e não materiais. A partir de Lucas 16,14, Jesus se dirige aos fariseus, falando sobre a avareza e zombaria que constantemente eram jogadas sobre ele. Jesus confronta a hipocrisia dos fariseus dizendo, olha, vocês olham para fora, mas Deus olha o coração. E a gente já viu Deus fazendo isso em outras passagens, que é em 1 Samuel, quando Deus escolhe Davi, não pela sua aparência externa, mas o que estava dentro. Depois Jesus fala sobre a parábola do rico e o Lázaro. Essa é uma advertência sobre o uso das riquezas e o destino eterno.
Ele mostra dois homens, um que vivia abastado e um que vivia a mendigar. Mas quando eles morrem, os papéis são invertidos. O rico é atormentado e Lázaro vai para o seio de Abraão. Essa parábola ela não é sobre justiça social, mas sim sobre a cegueira espiritual das pessoas que vivem para si mesmas. As pessoas elas ignoram as necessidades dos outros e o reino de Deus. É uma advertência clara, porque as escolhas que fazemos aqui, elas têm consequências eternas. O homem pede para que pessoas como Moisés sejam ressuscitados e levados aos seus familiares para que eles possam acreditar. Então Abraão responde a eles: se eles não escutam os profetas, eles não escutarão ninguém. Essa frase ela tem uma implicação cristológica, já que se eles não acreditassem que Jesus havia sido ressuscitado dos mortos, eles não acreditariam em mais nada. E assim a gente termina mais 2 capítulos do livro de Lucas. Eu espero que essa sua leitura tenha sido proveitosa. Se você quiser, tem mais vídeos aqui, tem playlist, então não perca a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Obrigado por assistir esse vídeo. Fica com Deus aí e beijo!